Fogão, hein? O atual campeão brasileiro começou a rodada. Olha a minha cavalaria alvinegra. Gostei do que vi. Também. Muito bem. Amei o que vi. Começou a rodada, empatou. Por isso que não foi 10 de 10, 9 de 10. Porque não dá pra dar 10 de 10, porque eu queria a vitória. O jogo fora de casa, esse jogo no Allianz, na casa do Palmeiras, fez um ótimo jogo. A gente vai ver como foi na volta. Os nossos comentaristas vão falar o que acharam do meu fogão, Rodrigo. Fala família Botafogo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Vamos aqui repercutir mais um vídeo que eu separei para vocês do canal SBT. Eu vou deixando os créditos totais ao canal que a gente busca notícias e informações sempre atualizadas aí do Fogão, pessoal. Botafogo empata no Allianz Parque, jogou muito, jogou excepcional o futebol, mas não conseguiu ali fazer o gol porque o Everton fechou a casinha deles, foi considerado o melhor em campo. Mas só, pessoal, o Botafogo mostrou a novidade, né, pessoal, desse elenco novo. Rafael Paiva já fazendo aquela pincelada no time e o time já tá diferente. Na estreia, Botafogo mete medo nos rivais. Bora acompanhar aqui os comentários do programa que eu separei para vocês, esse cortezinho aqui que eu fiz do programa. Mas antes, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, já deixa aquele like e, se possível, o seu comentário que é de extrema importância. Agora, bora acompanhar comigo esse vídeo até o final, pessoal. E a grande surpresa foi que o Renato Paiva, no seu jogo aí oficial, o primeiro a estreia, escolheu o Patrick de Paula. Muita gente achava que ele escolheu o Santi, ele escolheu o Patrick de Paula. Vou dizer que no início eu fiz: o que você tá inventando, garoto? E depois eu gostei, porque o PK fez uma boa partida, foi um jogo diferente do que a gente via, mas eu falava que durante toda a temporada que o Botafogo sem o Luiz Henrique era outro Botafogo, mesmo com as peças, e a gente vai ter que se acostumar a ver o Botafogo sem aquele brilho do Luiz Henrique. Ele é um fora de série do futebol brasileiro. Mas eu gostei demais desse Botafogo, me animou, Vene Casagrande. O Gregory jogou uma partida assim impecável, todo mundo jogou muito bem. Igor Jesus, o Alex Telles, enfim, o Vitinho. Eu gostei muito do Botafogo, Vene. Gostei, concordo com você sobre a sua reação do Patrick de Paula. Porque você eu também teve essa também? Eu não fiquei com essa reação porque eu pensei o seguinte: Renato Paiva, ele tá fazendo uma pré-temporada, treinando o Botafogo durante muito tempo. Se ele tá fazendo isso é porque, de fato, no treinamento deu certo. Se ia dar certo ou não contra o Palmeiras, não tem como a gente saber. Porque ele analisou aquilo no dia a dia do Botafogo. Obviamente pensando no melhor para o Botafogo. Mas confesso que eu fui pego de surpresa e eu gostei demais da atuação do Patrick de Paula. Foi bem Torço demais. Pessoalmente por ele, para ele dar a volta por cima, que é um cara sensacional, um baita ser humano e também um grande jogador. Não à toa que o John Texton investiu o que investiu para tirá-lo do próprio Palmeiras, inclusive. Mas gostei demais do Botafogo, até falei isso aqui, que apesar do resultado 0-0 não ter sido uma vitória, mas foi o time carioca que eu mais gostei de ver atuar, porque eu tinha aquela expectativa de como seria esse Botafogo versão 2025, porque é um novo Botafogo, e foi um Botafogo que foi muito bem, inclusive merecia sair de campo com a vitória, apesar de último lance, o John ter salvado a vida do Botafogo numa bola ali no finalzinho, e para mim seria uma grande injustiça se o Palmeiras conseguisse essa vitória, porque apesar do Botafogo ter feito um bom jogo, a gente precisa mencionar, mas me chama muito a atenção também como o Palmeiras vem atuando muito mal, dando muito espaço ao adversário. No jogo contra o Botafogo, por exemplo, vários contra-ataques e um espação, um latifúndio ali pro Botafogo. Arrisco a dizer que se tivesse um Luiz Henrique da vida, dificilmente esse jogo seria 0-0, mas de maneira geral, gostei muito dessa estreia do Botafogo na temporada, vamos dizer assim. Acho que o Renato Paiva soube utilizar muito bem a pré-temporada, os períodos de treinamento para poder montar a equipe. Agora o torcedor alvinegro precisa ter um pouco de paciência. Não adianta você ficar fazendo comparação àquilo que a gente sempre menciona aqui, Arthur, Luiz Henrique, a ausência do Thiago Almada, óbvio que pesa muito, mas de maneira geral gostei do Botafogo e para mim merecia sair sim com essa vitória diante do Palmeiras. É claro que há construções já feitas e treinadas pelo Renato, mas muito do Botafogo de 24. Ele fez a manutenção e eu acho isso muito legal. Sim. Isso mostra que o treinador deixa um pouco a vaidade de lado e faz a manutenção de um time que ganhou praticamente tudo, Lucas Pedrosa. Eu falei muito do Gregory, para mim foi o melhor em campo. PK foi muito bem, o John fez uma defesa salvadora, mas o Arthur também foi muito bem. E o menino Jair, muito firme, deu um molezinho uma hora lá, mas normal, já logo se controlou, mas ele 9 de 10 também o Jair ao lado do Barbosa. Aí o Barbosa também fez uma partida muito firme, Pedrosa. Primeiro a gente tem que novamente constatar que o Botafogo tem elenco.
O Botafogo tem uma equipe que foi novamente montada para estar entre as melhores do país. E sobre a semelhança de jogo que você falou, de preservar as ideias, Fernando, isso tem a ver com o jogo posicional. O Arthur Jorge jogava no jogo posicional, o Renato Paiva joga no jogo posicional, que são pontas bem abertos, linhas bem ajustadas, jogadores que não trocam tanto de posição, apesar de no Arthur Jorge ele dar um pouco mais de liberdade para o Luiz Henrique e tudo mais. Hoje o Botafogo tem jogadores que podem cumprir essa função. Um 4-1-4-1 diferente também do que o Arthur Jorge fazia, mas com conceitos parecidos, dando liberdade para os laterais, deixando os pontas também serem desequilibrantes, principalmente nessa questão das pontas, e o Igor Jesus mais centralizado, sendo um cara mais perto da área para justamente finalizar as jogadas, e ele quase abriu o placar para o Botafogo no início do jogo. Então assim, eu vejo um Botafogo que foi muito bem postado, foi bem contra o Palmeiras fora de casa, que não está vivendo um bom momento, muito pelo contrário, esse é o Palmeiras muito pobre de criatividade, depende muito do Estevão, mas o Botafogo poderia ter vencido o jogo a qualquer momento. Repito, claro que a questão do Flaco Lopes também, aquele gol que ele perdeu, é surreal, mas tem que dar mérito pro goleiro também, que é o John, que é um grande goleiro. Então, na minha visão, se o torcedor do Botafogo estava preocupado sobre como seria essa cara, e acho que era uma preocupação justa, pelo menos uma equipe organizada, com bons jogadores, esse Botafogo vai ter durante a temporada. E eu achei que eu ia ver um Igor muito camisa 9 pela fala dele, né? Eu vou jogar, mas ele tá mais próximo da área do que antes. Mas Sim. também ele não perde a mobilidade, que eu acho que é a maior característica do Igor, né? Ele é um cara muito móvel, com uma força física muito grande, tanto que ontem ele deu uns 3 passes que poderiam ter sido gols, ou seja, ele não era o último homem. Ele tava lá buscando o jogo, assim, gostei demais do meu fogão. Tava eu, depois do jogo, toda metida. Queria ganhar uns 3 pontos, Vini? Claro que eu queria, porque agora eu tô exigente. Eu passei falando, gente, falava aqui nesse programa, um dia eu vou sonhar, fazer igual a torcida do Palmeiras. Ganhou só a Copa do Brasil, fica brava, né? Um dia eu vou passar por isso. Essa ideia é do Flamengo, no caso, ano passado. E mas lá, o Palmeiras, lembra? Queremos não sei o que, estavam em primeiro. Campeão brasileiro. Campeão brasileiro, tô bravo. E lá no Allianz você tem boas lembranças. Maravilhosas lembranças. Boas lembranças. Vitinho foi bem também. Bem demais o Vitinho. O time todo do Botafogo, uma força coletiva e uma paciência, até defensiva, porque tem horas que o Botafogo sabe sofrer. Isso era assim no ano passado. E aconteceu a manutenção nesse ano. Na tela do jogo do Fogão, rapaz, o Botafogo jogou muita bola. Pra mim, engoliu o Palmeiras. Queria a opinião de vocês. GV. Merecia a vitória. Eu não gosto de falar de merecimento, mas quem jogou muito mais foi o Botafogo. Teve as ações ofensivas do jogo foi muito mais perigoso com relação à meta do Everton. E me agradou também porque é um Botafogo que, em termos de... Eu gosto muito de falar de espírito aqui, né? De intensidade, de competitividade. Foi o Botafogo parecido com o do ano passado, mas taticamente um Botafogo diferente, com 3 homens que eu gosto de falar com relação à parte mais de construção, né? Com 3 meias ao invés de 3 volantes, porque os 3 têm condições de jogar, Marlon Freitas, Gregory e Patrick de Paula. Legal também ver a recuperação do Patrick de Paula, né? Ver o menino novamente sendo utilizado, sendo importante. Teve um pouco de dificuldades ainda para se organizar, faz parte, o Renato está começando um trabalho agora, o Renato Paiva, Renato Paiva o nome dele mesmo, acertei. Tanto Paiva aí, Anselmo Paiva, Rodrigo Paiva, Rafael Paiva, enfim. Avenida Paiva, que é a minha rua lá em São Gonçalo. Avenida Paiva, mas me agradou muito o Botafogo e nesse nível de competição é aquele Botafogo que eu acredito que vai brigar pelo título brasileiro, já vê? Igor Dorileu, o senhor que mais cobriu o Botafogo no ano passado, nem o sol, nem as nuvens, nem a chuva cobriu melhor o Botafogo do que o senhor no ano passado e ao longo da sua carreira. Gostaste? Gostei, surpreendeu positivamente, GV. O primeiro tempo, o Botafogo muito bem. Porque era Palmeiras também, né? Era Palmeiras, fora de casa. E o Botafogo, se tivesse contado com um Savarino um pouco mais inspirado, olha esse lance, ele pega a bola, aí fica ali, se toca ou não pro Arthur, o zagueiro fecha o passe, ele acaba chutando. Teve uma outra também que ele domina mal e adianta. Não foi o melhor dia do Savarino ontem. O Botafogo levou muito mais perigo, chegou mais vezes à meta do Palmeiras, mas o Palmeiras teve a chance mais clara, que foi essa aí. Flaco Lopes cara a cara com o John já na reta final do jogo. O Flaco Lopes tinha entrado no lugar do Vitor Roque há pouco tempo. Eu acho que se fosse o Vitor Roque ali... Como o Vitor Roque perdeu um de cabeça também, que ele cabeceou igual o Clebão lá em São João de Meriti, na belada que ele é 9, lá time das Sendas. Pra sorte do Botafogo, o Vitor Roque ainda não se adaptou e o Flaco Lopes foi mal nesse lance. Também todo o mérito ao John, que saiu muito bem do gol também. Mas o Botafogo foi muito bem, GV, muito bem. Nossa jogada aí, cara.
Rolado pra... Vai ser jogada de futsal, irmão. E o Vitinho jogou muito bem também no Jogou o primeiro Igor tempo. Jesus, dando trabalho demais, jogando às vezes sozinho lá com um pivô na frente, atrapalhando. O Arthur foi bem também. O Gregory jogou muito. Pra mim, o Gregory foi o melhor em campo. Mas ele foi um dos melhores do Botafogo no ano passado. E que a expulsão na final deu um pouco de... A galera... Mas ele jogou muito. E chegou no ataque várias vezes. Os três por dentro dá uma liberdade e uma versatilidade, até pro próprio Gregory chegar mais ao ataque, pro Marlon Freitas construir mais por trás, lá ele. Posso falar uma coisa? Vão me xingar. Bota aquela, Pedrinho, por favor. Vocês vão me encher meu saco. O Flamengo fez uma boa partida contra o Internacional, mas não ganhou. O Botafogo fez uma boa partida. O Fortaleza foi muito bem contra o Fluminense. Pra mim, gente, é o recorte da primeira rodada. É precoce. É adiantado. Mas o time que mais jogou bola pra mim foi o Botafogo. Pra mim, individualmente e coletivamente, pra mim, o futebol que eu mais gostei de ver na primeira rodada, pô, tem mais 300, ai, GV, você é maluco, eu e senhora, sua tia. Mas tem mais, eu gostei muito do Botafogo, pelo que eu tava vendo até agora. O Botafogo não jogou bola esse ano, pô. Foi. E foram dois enfrentamentos, né? Tanto de Botafogo e de Flamengo, que são equipes que vão brigar pelo título. Não tô dizendo que o Botafogo é favorito. Pra mim não é, porque não jogou bola até agora, não Mas competiu. são 4 candidatos. Mas assim, gostei do que fez ontem. Eu falei aqui na semana passada que eu acreditava no Botafogo brigando por título. Eu não acredito, sabe por quê? Ainda não acreditava, até ver o jogo de ontem. Porque, Fernando, a gente tem 4 meses e não viu o time, Fernando, não. A gente não sabia se o trabalho do pai ia dar certo ou não. Quando ele chegou já não teve mais jogo, né, Doreleu? Nem tem garantia de que vai dar ainda Nem também, que vai né? dar. Mas... Agora, esse gramado também é uma sacanagem, pô. Além de ser sintético, tá ruim. Porque a briga é o quê? Sintético porque é bom. Ali tá sintético e tá ruim. A velocidade do jogo e parecia que você estava vendo esportes diferentes, porque eu comecei a ver o jogo do Botafogo e depois fui ver o jogo do Vasco. Porque o jogo acaba sendo um pouco mais lento. Não, mas também a qualidade desse jogo era muito mais, pô. Perfeito, mas parece a bola, né, o gramado, né? deixa o jogo muito mais vivo, a bola corre mais. E as duas equipes, estando acostumadas a usar esse tipo de gramado, faz com que o jogo seja competitivo como foi. Mas o Botafogo jogou muito melhor. E nesse nível de intensidade, acho que o Doria que concorda comigo, o Botafogo tem tudo para brigar lá em cima com os jogadores que tem e com o elenco se adaptando, porque tem jogadores que ainda não se adaptaram ao time. E tem gente para chegar no meio do ano, né? A gente lembra que no ano passado, no meio do ano, o Textor trouxe Igor Jesus, Thiago Almada, Alex Telles. Imagina se chegarem 3 jogadores desse nível no Luiz meio do ano. Henrique chegou também um pouquinho antes. Luiz Henrique chegou em fevereiro. Olha o nível de loucura dos Enzos. Nós abrimos um programa falando assim, o nosso Vascão representa o Rio de Janeiro. Aí o cara tava lá comendo amendoim, ou naquele site lá do Nanana, jogo da galera. E liga agora. Aí ele fala assim, o Botafogo jogou mato, que o Vasco, a torcida mandou o treinador tomar caju no intervalo, né? E o segundo tempo virou. O Botafogo jogou mato, que o Vasco tem que ser hater do Vasco. Ô Igor, vai plantar batata, vai? Eu, hein? Agora, porque o time dele ganhou melhor que o Botafogo, que é campeão brasileiro da Libertadores, e botou o Palmeiras, que é um time... O Palmeiras ganhou o título ano passado, não, né? Não, o Flamengo ganhou o Copa do Brasil. Só o Paulista. Os títulos maiores. Pra mim, e aí não tô nem aí pra tua opinião, pra mim, que me impressionou mais, até por eu não criar expectativa, e a gente falou isso aqui, no dia que quem briga pelo título, eu falei, cara, votar no Botafogo é difícil. A gente não viu. E aí saiu o Luiz Henrique, saiu o Almada, enfim... Ontem me surpreendeu e gostei do que o Botafogo fez. Claro que eu adorei. Foi legal. E a galera fala das perdas do Botafogo, só lembra do Almada e do Luiz Henrique, mas o Botafogo também perdeu o Júnior Santos, perdeu o Adrielson, Tiquinho tá jogando muito. Tiquinho, Tietê. o elenco do Botafogo era muito, mas muito bom. E perdeu o Arthur. O Botafogo perdeu Treinador. mais... Isso, verdade. O Botafogo perdeu mais jogadores do banco do que da equipe titular. E isso faz falta. No segundo tempo, o Botafogo olha para o banco ali hoje em dia, não tem talvez o elenco que tinha no ano passado. Concordo. Que entrava o Tiquinho, entrava o Tietê. Eu falei caçamba ainda agora, né? Eu fui falar que o Xande, quando sai de Guaxindiba, leva a Daniela na garupa, eu falei caçamba. Por quê? Porque eu tô impressionado com o Rio de Prêmios. Como eu tô impressionado. Quer ganhar uma caminhonete? Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir mais uma notícia que eu separei para vocês. Pessoal, o Botafogo anuncia ali a contratação do centroavante Maestran. Pessoal, com direito ali a uma animação do do Harry Potter. O Botafogo anunciou na tarde desta segunda-feira, dia 31, a contratação do centroavante Maestriani. O jogador uruguaio de 31 anos chega para ser a sombra de Igor Jesus, titular do mais tradicional desde o ano passado. Elias e Rian, outros recém-contratados, são as demais opções para o técnico Renato Paiva. Maestriani ainda pertence ao Atlético Paranaense,
O ponta de lança Lee Charrua chega ao clube carioca por empréstimo até o fim desta temporada, mas com opção de compra ao fim do contrato. No Furacão, desde o ano passado, Mastriani marcou 16 gols, um deles, inclusive, contra o Botafogo em 2024 no Newton Santos pelo primeiro turno ali do Brasileirão. Ele ainda soma 5 assistências em 54 partidas no Paranaense. O centroavante, entretanto, não evitou o rebaixamento para a Série B. Além do Furacão, o centroavante de 31 anos também soma passagens pelo América Mineiro, Cerro Porteño, Boston River, Guayaquil e também o Barcelona do Equador. Pessoal, mais um aí que chega para vestir ali o manto ali, né, pessoal? A camisa ali do Botafogo. Então é isso, pessoal. Eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixe seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. Pessoal, se ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, dá essa moralzinha pra gente se inscrever no canal. Acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece com o Fogão. Fique com Deus e até a próxima notícia. Valeu, pessoal!